Minha gente, vocês não vão acreditar, minha casa quase pega fogo. Eu costumo colocar as minhas roupas para secar na parte da noite. Se você mora aqui no Canadá, você sabe muito bem que na parte da noite costuma ser mais barato e outra, eu estou dentro de casa, então eu consigo organizar melhor a rotina. Pois bem, coloquei a roupa para secar, liguei a máquina, até então tudo normal, comecei a subir as escadas porque as máquinas ficam no basement. De repente um barulho, um cheiro de queimado. Vim aqui dar uma olhada e veja bem o que aconteceu. E agora eu chamei especialistas aqui para trazer um pouco mais desse assunto para vocês. Aqui está a Daisy e o Bruno, eles trabalham com a limpeza dessas ventilações de ar das máquinas. E eu até quero perguntar para vocês, é normal isso acontecer ou eu que fui azarada? Olá, Lúcia. Primeiramente, obrigada pela oportunidade. Acho que é um assunto extremamente relevante. Estamos há 3 anos no mercado. Somos especialistas em dryer vent cleaning e a gente sabe que muitas famílias desconhecem sobre o assunto e principalmente sobre o risco que a tubulação ali, a sujeira pode causar, né? O risco de incêndio. E a gente está aqui para compartilhar conhecimento, algumas dicas práticas e coisas que vão ajudar efetivamente a manter as famílias mais seguras, manter a dryer mais eficiente e ela ter aí mais tempo de vida útil. É bem comum, a gente atende vários clientes todos os dias com o mesmo problema, às vezes pior ou um pouco menos pior. Acontece da dryer superaquecer e aí o lint que era para ir para fora da tubulação, ele acaba ficando parado ali atrás da dryer em algum lugar onde ele não consegue sair e aí com esse superaquecimento, ela faz esse cheiro de queimado, porque é um lint, né? É os fiapos das roupas que secam. Então, eles acabam superaquecendo ali e podendo, um caso pior, acontecer de começar um incêndio, né? Um fogo. Então, sabe o que acontece? Toda vez que eu vou realmente usar a secadora, eu acabo limpando o filtro. Nós até já falamos várias vezes sobre isso nas redes sociais. Acredito que nas redes sociais de vocês também acabam mostrando isso com frequência. Só que limpar o filtro da secadora é o suficiente para evitar que isso aconteça, que ela superaqueça e que pode causar algum incêndio ou não? Eu realmente preciso fazer a limpeza também da tubulação. Esse é exatamente um ponto onde a gente tem que tocar com as pessoas que não sabem sobre esse assunto, porque, na verdade, o filtro ali, ele só consegue segurar 60% do lint que vai para a tubulação. Então, 40% do lint que é gerado ali na secadora, todas as vezes, ele vai para a tubulação e muitas vezes ele pode ficar preso em alguma curva ou algum lugar onde ele não consegue passar. E exatamente se você tiver uma dryer longe da parede ou se ela tem uma tubulação que percorre mais de 6, 10 feet e tem algumas curvas, isso pode ocasionar de entupimento mais frequente por conta da secadora não conseguir gerar uma ventilação forte o suficiente para jogar tudo para fora. Então, por isso que é tão importante a limpeza dos dutos. Muito interessante. E até me ocorreu uma questão, porque a casa onde eu moro, ela é do ano de 2013. E essa é uma casa alugada, eu moro aqui há cerca de 4 anos e eu sempre fiz essa limpeza do filtro, mas nunca tinha feito até então a limpeza do duto de ventilação. Isso acontece somente em casas antigas, que é uma dúvida que as pessoas podem ter, né? Ou casas novas também. Qual que é a frequência que eu tenho que limpar esse duto de ventilação? Então, na verdade, as casas antigamente eram. A dryer foi desenhada para ficar perto de alguma parede ou alguma tubulação próximo da saída da casa, tipo, próximo de uma parede, próximo de alguma parte da casa que não percorre um percurso muito grande. Conforme foi mudando a engenharia e a arquitetura das casas, os designers foram colocando onde era mais conveniente para a secadora e às vezes no meio da casa, onde a tubulação percorre uma distância um pouco maior. Então, isso ocasiona de maiores entupimentos das secadoras. Se você tem uma secadora no meio da sua casa, a chance de você ter uma tubulação interrompida ou bloqueada pelo lint, ela é bem maior do que uma casa que está bem próximo da parede. Então, esse é um caso bem comum. Outro detalhe bem importante em relação a essa tua pergunta, Lúcia, é em relação à limpeza anual. Pela regulamentação do Canadá, é indicado fazer pelo menos uma vez por ano essa limpeza do duto.
além de todas as outras manutenções diárias que a gente precisa fazer. Então, a gente recomenda fazer uma vez por ano essa limpeza dos dutos e sempre checar a saída externa, se ele está funcionando, se o ar está saindo direitinho, se não tem nada bloqueando. Sempre checar o filtro antes de cada ciclo. E também algo muito importante que algumas pessoas também desconhecem sobre o assunto é que se houver casos de incêndio, de danificar a casa ou mesmo de queimar a secadora por motivos do lint desse produto, desse algodão inflamável, a seguradora só vai cobrir se a limpeza anual foi feita conforme o regulamento. Então, é algo bem importante que todos os insurances daqui, eles vão pedir uma comprovação. Foi feita a limpeza da dryer? Quando que foi feita? Você tem como comprovar? E aí sim a seguradora consegue ativar todos os benefícios caso ocorra algum tipo de incêndio. Prestaram atenção nessa dica? Eu espero que sim, porque essa dica pode realmente te auxiliar e muito caso aconteça uma situação como essa com vocês. E você me levantou até uma dúvida bem interessante. Então, todas as residências, elas precisam fazer essa limpeza, incluindo apartamentos, ou não? Apartamentos não precisam fazer. Como que funciona? Na verdade, apartamento é mais importante por conta das secadoras geralmente não ser tão próximo da saída da ventilação. Então, apartamento e a tubulação do apartamento, ela é diferente da tubulação de casas. A tubulação de apartamento, geralmente, ela é no ceiling, no teto dos apartamentos, e ela é uma tubulação mais compacta, por conta do concreto. Ela não pode ser oval, redonda. Então, isso também pode ocasionar mais problemas e até um condensamento de água no teto dos apartamentos. Então, se você notar que tem alguma mancha no teto, amarela, ou pingando água, ou alguma coisa assim, provavelmente é a sua dryer que está entupida. Outra coisa importante sobre apartamentos é que é bem comum a gente ver em cima da secadora um equipamento, que é tipo um ventilador mesmo, que é colocado no meio da tubulação, que ele ajuda a secadora a soprar tudo para fora da casa. Ele chama Booster Fan. É um equipamento redondo, geralmente, ou se você escutar algum barulho depois da secadora desligar e ele estiver funcionando, tipo um ventilador mesmo, é o Booster Fan funcionando. Se você tem Booster Fan e ele não está funcionando depois da secadora parar, porque ele normalmente ele funciona de 5 a 10 minutos depois da secadora parar o ciclo, pode ser que o seu Booster Fan também está com problema. E aí pode ser que o lint acumule no Booster Fan. E a gente também faz esse tipo de serviço, que é a limpeza do Booster Fan ou instalação de um Booster Fan, se necessário. Minha gente, quanta informação importante aqui para vocês. Nossa, então já verifica aí na sua casa, no seu apartamento, como que tá a situação, porque esse pode ser um dos sinais de que você precisa fazer a limpeza. Eu até gostaria de saber quais outros sinais que eu posso prestar atenção. Por exemplo, fazendo a limpeza do filtro, nós aumentamos a eficiência da secadora, né? Se eu limpar a tubulação, provavelmente também melhoraria a eficiência, não apenas diminuiria o risco de incêndio, mas também melhoraria a eficiência. Mas há algum sinal que a secadora acaba nos dando que já nos indica que nós precisamos fazer essa limpeza do duto? Sim, exatamente. Igual você notou um cheiro de queimado, alguma fumaça saindo da sua secadora, é importantíssimo fazer exatamente o que você fez. Tirar da tomada a secadora e deixar a secadora com a porta aberta para que não começar um fogo por ali. Então, é importantíssimo você fazer exatamente isso e ligar para uma empresa que faz esse serviço para checar se está tudo ok ou se precisa da limpeza, se preciso usar uma camera inspection, que é o que a gente aconselha as pessoas, se puderem pedir para a empresa fornecer esse serviço, de colocar uma câmera e olhar a tubulação ou atrás da dryer mesmo, colocar ali se não tem nada entupido, porque o que acontece, alguns casos que a gente faz de clientes, é de que alguma meia, alguma peça de roupa pode ter entrado ali pelo filtro, se você não colocou o filtro perfeitamente ali, ou se o seu filtro está muito antigo e ele sofreu algum dano ali, pode entrar alguma meia, alguma peça de roupa
ali dentro e pode estar bloqueando a passagem do ar. Minha gente, então se você tá aí com uma meia perdida, ela pode estar aí no seu tubo, na tubulação de ventilação da sua secadora. Interessantíssima essa informação, verdade. E vocês têm alguma outra dica que as pessoas realmente podem começar a seguir a partir de agora para preservar aí, para que não aconteça nenhum incêndio, para que elas aumentem a eficiência da máquina? Sim. Só voltando na pergunta anterior, vou acrescentar mais alguns pontos para a gente notar. Alguns pontos importantes seria o tempo de secagem mais longo. Se você perceber que a sua secadora está demorando muito para secar uma mesma quantidade de roupa que antes estava secando num tempo menor, é importante você fazer uma inspeção, uma empresa especializada, para verificar o duto. Outros problemas que podem apresentar que a gente precisa ficar de olho é o calor excessivo ao redor da máquina. Se ela ficar muito quente ao tocar, você vai sentir. Também pode ser um sinal. Você também pode perceber roupas úmidas ou cheiro de mofo na roupa. Às vezes esse lint ele pode começar a voltar para dentro da máquina e aí ele vai começar a colocar esse lint na roupa também. Então vai ficar uma coisa um pouco meio suja, você vai perceber que a roupa, ao invés de estar saindo sequinha e limpa, ela vai estar mais úmida e com algum resíduo no tecido das roupas. E além disso, seriam os fiapos mesmo atrás da dryer, da secadora. Você pode notar que alguns fiapos podem começar a se acumular, principalmente se houver algum furo, algum buraquinho, algum rasgado nessa tubulação atrás da secadora. Que isso é bem comum. Em 80% das casas que nós vamos, que nós atendemos, tem algum lint atrás da secadora. Então, se você puder dar uma olhada atrás da sua secadora e se tiver algum resíduo, algum lint ali, alguma, tipo uma sujeirinha mesmo, aquela mesma que você pega no filtro ali, tem atrás da sua secadora, isso quer dizer que tem algum problema ali na tubulação ou que não está bem conectado. E minha gente, vocês aí pensando que vocês iam ter que trocar a máquina de secar de vocês, não é não, você só precisa de uma limpeza. Você só precisa realmente contratar os meninos para eles irem aí na sua casa e fazer a limpeza. E você achando aí que você ia ficar no prejuízo. Não, às vezes, só de você seguir essas dicas, você já consegue resolver o seu problema. E quais outras dicas que as pessoas podem realmente começar a fazer a partir de agora para realmente evitar um possível incêndio aí na casa delas ou até mesmo queimar a secadora deles? Certo, vamos lá para as dicas práticas que são super importantes e são fáceis de fazer no nosso dia a dia. Então, a primeira coisa é limpar o filtro da secadora antes de cada ciclo. Sei que às vezes é um pouco chatinho, a gente tá com pressa, mas é muito importante que a gente faça essa limpeza, tá? E olha só, sabe o que eu faço, Daisy? Eu acabo pegando aquele paninho que a gente usa para tirar a estática da roupa quando termina de secar, eu já aproveito e pego aquele paninho e uso ele para limpar o filtro. Assim eu tenho certeza que eu acabei fazendo a limpeza depois de cada ciclo. Exatamente, é uma ótima ideia. É importante também a gente verificar regularmente a saída de ar externo. Então a gente procura onde é essa saída de ar externa e dá uma olhada se o vento está saindo, se não tem nada bloqueando. É bem importante que não haja nenhuma tela ou screen bloqueando essa saída para que o ar possa realmente sair e não causar esse calor lá dentro do duto. E se você não encontrar a saída na parede, na lateral da sua casa, que geralmente ela vai estar com lint ali acumulado, ou algum pedacinho de lint ali, ela vai ter ali fora, é importante que você contrate uma empresa para olhar no telhado da sua casa. Porque se a sua secadora, se a ventilação sair no teto, ela provavelmente tem alguma tela para os animais não entrarem dentro, ou ela tem um flap que ela abre quando a secadora está funcionando e ela fecha quando a secadora para de funcionar. Se esse flap não estiver na posição ou não estiver funcionando corretamente, algum animal, alguma coisa pode entrar dentro da sua tubulação e pode até fazer um ninho, que já foram vários casos que a gente atendeu assim. Lúcia, eu sou a doida da limpeza. Então, muitas vezes eu peço para o meu marido para ele mover a secadora, a máquina de lavar, para eu poder limpar atrás, tirar aquele pozinho que fica com o acúmulo do tempo. Mas uma dica bem importante é, se você por algum motivo mover a sua secadora, é importante ter muito cuidado na hora de colocar ela de volta, para a gente não amassar essa tubulação, não causar, não danificar essa tubulação, para que não ocorra nenhum buraquinho ali ou rasgar essa tubulação, tá? Outra coisa importante também é você checar se a sua tubulação atrás da secadora,
ela é de um alumínio, de um material mais resistente, ela não é de plástico, porque muitas casas antigas, elas ainda têm a tubulação de plástico. E esse plástico, com o tempo, conforme o aquecimento ali, o ar quente que sai da secadora, ele resseca e ele pode quebrar. Então, pode ser que tenha algum ar saindo por ali, algum buraquinho saindo, e pode ocasionar de acumular linte atrás da sua secadora. Outra dica importante é nunca deixar a secadora sem supervisão. Quando a gente está em casa, a gente consegue, né, tá ouvindo se a secadora parou de funcionar por algum motivo, se teve algum erro, as secadoras mais novas vão mostrar, ou se também a gente perceber um cheiro um pouco de queimado, um cheiro um pouco estranho, a gente vai conseguir ver. Por isso é bem importante a gente sempre estar em casa enquanto a secadora estiver ligada. E isso é muito importante, viu, Deise? Que a maioria das pessoas, eles pensam assim, ah não, vou deixar a máquina funcionando aqui e eu vou dormir. Eu vou deixar a máquina aqui funcionando e eu vou sair de casa, eu vou lá no mercado resolver um problema. Eis um ponto extremamente importante, e essa informação que a Deise passou está inclusive nos sites oficiais do Canadá. Eles acabam realmente falando, olha, não deixe a sua máquina funcionando sem supervisão, porque se porventura acontecer algo assim, você não vai estar em casa para realmente prevenir esse incêndio. E até saiu uma pesquisa que saiu há poucos anos atrás, ele diz que a cada 36 minutos acontece um incêndio por conta da secadora. Então, é uma coisa bem comum. Mais de 14 mil casas pegam fogo todos os anos por conta da secadora, por conta do linte que acumula ali e acaba gerando um início de incêndio, né? E teve algum caso curioso de alguma casa que vocês foram, que vocês queiram contar aqui para nós? Que muita gente acha que nunca vai acontecer com eles, né? Que, não, isso aí acontece só com os outros, aconteceu com a Lúcia, mas não vai acontecer comigo. Mas pode ser que isso aconteça com você. Tem algum caso aí que vocês queiram contar pra gente? Teve um caso que eu fui na casa de um cliente que a gente notou que a tubulação estava com um barulho estranho. E aí a gente olhou ali na saída da casa, não tinha nada, olhou atrás da secadora, não tinha nada. Mas a tubulação, ela estava meio que torta, assim, sabe? E tinha um rato dentro, um rato desse tamanho, assim, ó. Ele entrou e não conseguiu sair. E aí ele morreu lá dentro, e aí a gente teve que trocar a tubulação da casa inteira por conta desse bicho que ficou preso lá dentro. Minha gente, vocês prestaram atenção nisso e vocês achando que é um lynch só, minha gente. Presta atenção nisso, olha a importância de vocês realmente fazerem a limpeza. Não, eu achei que o caso seria curioso, mas não tanto, viu? Outra coisa também que já aconteceu de você deixar dinheiro na sua roupa ou você deixar papel na sua roupa e esse papel acaba entrando na tubulação também. E uma vez a gente encontrou, sei lá, alguns dólares em moedas na tubulação do cliente. Ele tinha deixado não sei, um bolso cheio de moeda e a moeda estava toda na tubulação com outro lint, junto com tudo ali. É bem comum encontrar meia, encontrar dinheiro, encontrar as coisas dentro da tubulação para você ver que o filtro ele não segura o lint, muito menos tipo uma meia, imagina. Para você ver a importância da limpeza. E a gente achando que só limpando o filtro seria o suficiente. Mas não, mostra mais uma vez que a limpeza da tubulação é essencial. E meninos, a gente falou do trabalho de vocês, onde que vocês atuam? Né, para as pessoas saberem, às vezes eles querem contratar o serviço de vocês, para vocês, né, que falam português, né, brasileiros, irem lá na casa deles para fazer essa limpeza, onde que eles podem te encontrar? Nós atuamos aqui em BC, em toda a região, desde Vancouver, Surrey, Delta, todas essas cidades, toda a região de Metro Vancouver. Perfeito. E uma dúvida que as pessoas podem ter é em relação ao preço, porque as pessoas acham, nossa, esse serviço aí deve ser muito caro, imagina fazer a limpeza de toda a tubulação. E eu confesso para vocês que eu achei o valor muito acessível, né? Ainda mais pensando na segurança e na eficiência da máquina, porque se nós formos fazer a limpeza, poxa vida, a gente está economizando energia, né? Afinal, a gente está melhorando a eficiência da máquina. Qual é o valor de um serviço como esse? Certo, Lúcia, exatamente o que você falou, pela segurança da nossa família, pela melhor eficiência da máquina e pelo tempo de vida maior que a gente vai estar dando para essa secadora, é muito importante que a gente faça esse serviço anual e ele é relativamente acessível. Então, o custo para a limpeza do duto
na parte interna e também da parte externa é de $165 para casas onde a gente tem a saída externa nas casas. E para os apartamentos depende um pouquinho do andar que é essa secadora. Então ele varia, o valor varia ali entre 280 a $320, né? Às vezes a gente tem ali no primeiro andar, às vezes no oitavo andar, então a gente tem que acessar essa saída externa lá nesse andar. Então o preço fica um pouquinho maior, mas ainda assim relativamente acessível para garantir a segurança da nossa família. E é bem importante a gente também mencionar que alguns apartamentos, né, como a gente comentou antes, tem esse booster fan. A gente também providencia a limpeza do booster fan, ou muitas vezes esse booster fan ele já não está mais funcionando, ele já está com algum problema, a gente faz a troca e instalação do novo booster fan para a tubulação funcionar direitinho. Muito bem, e isso me trouxe até uma outra dúvida. De quem é a responsabilidade do pagamento deste serviço? Por exemplo, eu moro em uma casa alugada. Eu sou obrigada a pagar ou a responsabilidade é do proprietário da casa? Perfeito, ótima pergunta, Lúcia. A gente recebe muitas perguntas sobre isso e a responsabilidade é do dono da casa, do proprietário da casa, né? Então seria do seu landlord. Ele tem essa responsabilidade porque isso garante a segurança, a sua segurança e a segurança da sua família. Então, é a responsabilidade completamente dele. A gente atende muitos clientes que contratam o nosso serviço, a gente providencia o serviço e aí eles mandam a cobrança ou às vezes pagam e mandam o recibo para que possam ser ressarcidos. Perfeito. Então, se você mora aí na região da Grande Vancouver e você quer contar com o serviço dos meninos, a gente vai deixar na descrição do vídeo as redes sociais, o telefone, todas as informações para você entrar em contato e fazer a limpeza aí da sua secadora, do duto de ventilação da sua secadora. E eu quero agradecer a presença de vocês, foram informações riquíssimas que, olha, eu nunca tinha visto até então saibam da importância do trabalho de vocês, viu? Obrigada a você, Lúcia. A gente está muito feliz em poder compartilhar essas informações, principalmente com a comunidade brasileira, as pessoas que estão chegando aqui, que né, são tantas informações e às vezes passa batido algumas coisas. Então a gente está muito feliz com a oportunidade de poder compartilhar essas informações importantes. A gente está sempre nas redes sociais também compartilhando dicas novas, relembrando as pessoas do que precisa ser feito. Então, estamos muito felizes. Obrigada pela oportunidade. E se tiver alguma dúvida que a gente não falou aqui no vídeo, que pode acontecer, né? Que a gente esqueceu alguma coisa, manda nas nossas redes sociais aí que a gente faz questão de responder todo mundo. Perfeito, eu tô deixando aqui na tela para vocês o Instagram deles para vocês já começarem a seguir, para acompanharem essas dicas e aproveita e compartilha esse vídeo para aquele seu amigo que está chegando no Canadá e que muito provavelmente não sabe dessas informações. Inclusive tem gente que mora aqui há anos e que muito provavelmente nunca ouviu falar sobre este assunto.